Estamos ao vivo, os três mosqueteiros da educação, que hoje, de novo, são dois, né? Porque, infelizmente, o Elton tá com azar aí, teve outro problema técnico aí, hoje não vai poder participar com a internet dele, mas estamos aí, eu e o professor Ulisses Borba, né, de novo, para a entrevista, e a nossa convidada, né, a professora Magda Mota, que trabalha na TI, né, na TI da SEDUC RS. Tudo bom, Magda? Tudo bem, pessoal? É um grande prazer estar aqui com esse trio, que é uma dupla hoje. Sou admiradora e apoiadora deste canal, né? Que eu agradeço pelo apoio. Muito contribui para a educação, contribui com nós, professores, para divulgar aí as boas ações e fazer essa mediação aí nesse momento todo que a gente tem vivido e em outros, com certeza. São grandes contribuidores da educação. Boa tarde para todo mundo, boa tarde Magda, boa tarde Viegas, boa tarde a quem nos escuta e nos assiste. A gente está num momento agora, né, que na verdade para todo mundo é uma coisa super, não digo inesperada, porque a gente acompanhava a questão do coronavírus lá da China, né, quando começou a se espalhar pelo mundo, pela Europa, e depois chegou na América, mas no que diz respeito à educação, é um movimento, uma situação super nova, tanto é que a última vez que teve isso foi há 100 anos atrás, quer dizer, ninguém que se conhece vivenciou aquela oportunidade da gripe espanhola. Então, a gente está vivendo uma situação que todo mundo é nova, e como eu sempre digo, né, uma situação atípica, e nós estamos nos adaptando, como eu costumo dizer, arrumando o pneu do carro com o carro em movimento, né? É verdade. A Magda trabalha é coordenadora da TI, né? Então eu vou deixar ela se apresentar, explicar como é que funciona, né, lá os departamentos, que às vezes para a gente, Magda, é um pouco complicado a gente entender o que é DETIC, o que é CEGINho, Você é burro, cara, que loucura. Que cada um faz uma parte, né, Magda? Às vezes a gente pensa que todo mundo entende de tudo, né? A Magda entende tudo do Easy, por exemplo, né? Ela já disse para mim, não, o Easy não é comigo, né? Parada chata. Então, eu sou Magda Mota, eu trabalho na Secretaria de Educação. Em primeiro lugar, eu sou professora. Eu atuei, minha trajetória, assim, eu já participei de todos os setores dentro da educação, praticamente, porque eu comecei como secretária de escola, lá numa cidade de onde sou de origem, chamada Independência, numa escola chamada Amélio Fagundes, de onde que eu vim, né? Fui secretária de escola concursada, depois concluí minha faculdade de biologia, sou bióloga, e comecei atuando como professora concursada. Tive uma experiência em outro estado também, que eu trabalhei em escola particular, retornei para o Rio Grande do Sul, trabalhando como professora concursada, me estabeleci em Canoas, lá eu atuei na escola Jussara Polidoro, em Canoas. Dei aula durante uns 6 anos lá da minha trajetória, depois pedi transferência, trabalhei um pouco na coordenadoria de Canoas, depois cheguei na SEDUC. Trabalhei no Departamento de Recursos Humanos, trabalhei na primeira CRE, atuei como chefe de RH da primeira CRE. Então, foi uma grande experiência, toda essa minha trajetória me dá uma grande experiência, assim, de conhecer diversos setores e tudo mais. Como chefe de RH, eu tive a oportunidade de conhecer quase todas as escolas de Porto Alegre, conheço a maior parte das diretoras, né? Claro, há muitas trocas, e hoje são outras, né, da minha época, né? Então, eu sempre fui muito fã das escolas, dos diretores de Porto Alegre, e agora trabalhando na TI, já faz 6 anos, se eu não me engano, eu tenho a oportunidade de conhecer as demais coordenadorias e o trabalho todo integrado que a gente tem na SEDUC. Como tu havia me perguntado, como é que funciona lá os departamentos? Nós temos, se eu não me engano, 6, 7 departamentos, cada um numa área, né? Então, o Departamento de Recursos Humanos, que trata da vida funcional dos professores, a parte bem administrativa, que se relaciona com o RH das crianças. O Departamento Pedagógico, que trata dessas questões todas, que é a razão da gente existir, né? Que é o Departamento Pedagógico. Tudo que a gente faz, tudo que a gente faz
em prol da aprendizagem, né, em prol do ensino. O departamento administrativo, que cuida das outras questões, obras, financeiro da SEDUC, departamento de planejamento, departamento de articulação com os municípios, sem falar, claro, e o logística, que era o departamento, e agora ele se juntou ao departamento administrativo, e a TI, que era uma coordenação do departamento administrativo, agora ele está como um departamento. Nosso diretor de TI é o diretor Paulo Rezende, a diretora adjunta é a Vera, e eu coordeno toda a parte dos projetos que a gente vem tocando, né? Então, não falo que sou coordenadora de TI, é porque eu coordeno grande parte dos projetos que a gente atua ali em todas as áreas. Então, o departamento de TI ele é transversal, ele atua em todas as áreas. E junto ao departamento de planejamento, tem o departamento que é o CEGIM, o diretor hoje, Silvio Zomer, que está cuidando de projetos específicos, bastante atuante agora nesse momento de pandemia. Então, é assim que a gente se organiza, né? E todos se relacionam com as coordenadorias e com as escolas nessa lógica. Tu falou do pedagógico ali, né, Magda? Faz tempo que eu venho convidando alguém do pedagógico para mim conseguir trazer para a gente entrevistar aí, né? Que eu acho que é o mais difícil de... Então a gente está tendo coisas que a gente faria em 5 anos, a gente está tendo que fazer em 5 dias. Por isso que é bom esclarecer isso, né, Magda, que é difícil para todos, né? Sim, para todos. Até eu vou falar de uma coisa aqui que eu vi essa semana. Eu acompanho muito o grupo do Magistério, sei que tu também acompanha, né, Magda? E uma comentou assim, porque alguém da SEDUC falou aqui, que eu nem sabia que tinha pessoas da SEDUC aqui dentro. Aí uma outra colocou assim, mas só um pouquinho, o pessoal que trabalha na SEDUC, a maioria são professores, a Magda é professora, foi professor de biologia. Todos são professores, e quem trabalha ali, ele tem que ter algum foco em educação, né? De alguma maneira ou de outra, tem que estar ligado nessa área, né? E eu acho que... eu fui vice-diretora também, só não fui diretora. Então, assim, eu acho Parobé, que... No Parobé também. Algumas, eu acho, assim, que a gente deveria... Todo mundo deveria ter oportunidades de passar por vários setores, assim, para entender, porque só tu, às vezes, estando naquele lugar, para tu entender a complexidade que a gente tem nas nossas funções. Eu, como secretária de escola, eu tenho essa visão, como quando fui professora, sou professora quando atuava. Então, isso te dá know-how, assim, para entender como é que é a teia, como é que é esse organismo, então, que é a educação. Pois é, não, cara, aquela questão que surgiu essa semana, Sandro, tu deve lembrar, de que pessoas, supostamente, né, pessoas teriam entrado nas salas de aula, né? Lembra que a gente comentou isso ali? Que teriam entrado nas salas de aula dos professores que seriam perfis seriam ligados ao SEDUC, e a gente tem informação que isso não procede. Eu queria que... Foi bom tu tocar nesse assunto, Ulisses, porque eu trouxe a informação que, inclusive, eu conversei com a Magda e perguntei para me esclarecer, né? E uma colega nossa, Magda, comentou, eu acho que ontem ela comentou que aconteceu com ela também. Então é bom que, de repente, o Sandro Viegas falando aqui, o pessoal não leva muito a sério, né? Mas talvez tu, que é de dentro da SEDUC, aí, confirmando, né, essa situação, talvez o pessoal, não, então realmente não tem risco, né? Pessoal, não seria diferente se fosse em outros tempos, né? Se alguém da SEDUC fosse visitar uma escola e quisesse assistir uma aula de um professor, ele iria se identificar, ele ia pedir licença para o diretor, porque o diretor, que ele é o responsável pela escola, ele ia dizer a que veio, né? Pediria licença ao professor, se identificaria e dizia assim, olha, eu sou fulano de tal e gostaria de assistir tua aula. Tu me permites? É a mesma situação, não seria diferente. Nós não temos nenhum interesse e nem temos como, porquê e tempo para entrar esporadicamente, ninguém dali da SEDUC, do pedagógico, da TI e tal, entrar dentro de uma live e ficar assistindo uma aula, né? Se alguém fizer isso, eu não estou respondendo por todos, mas se alguém fizer isso, tem que ser o professor, ele tem autonomia para falar, olha, te identifica, como eu disse para o professor, se acontecer de novo, abre a câmera, não precisa, abre a câmera,
Quem você é? Eu sou fulano de tal, trabalho em tal setor, qual é, né? Não tem problema nenhum isso. E o professor dizer, não, fique à vontade ou não. Sim. Mas entrar Sim. sorrateiramente, sem avisar, não é ético, não é do perfil de ninguém ali. Tem por que a gente fazer isso, né? Por que assistir uma aula de um professor, né? Nós estamos fazendo alguns trabalhos de monitoramento, mas são de dados. A gente está fazendo um trabalho bem intenso lá, de relatórios e tal, porque a gente precisa acompanhar se realmente a solução está dando certo, até para fazer gestão disso. Está valendo a pena, tá? Os professores estão conseguindo trabalhar, estão conseguindo entrar, a gente precisa saber. Mas existem outras ferramentas, que é a coleta de dados, mas não com esse intuito aí de espionagem e tal. Até porque deu essa impressão, entendeu? E causou esse mal-estar, na realidade, né? Porque as pessoas se ficam, mas como assim, né? Sabe? E aí, claro, o Santos já veio com essa informação de que isso não procede, ou seja, foi uma invasão de pessoas de fora do meio. Eu já digo para vocês, posso até falar como que isso pode ter acontecido, né? Quando você abre um Meet, uma aula síncrona lá, tem um código da reunião. Se aquele código, ou você convida todos os teus alunos e só quem entra ali tem a conta educada, tu sabe quem são os teus alunos, estão ali na tua lista, ou então aquele código da reunião é compartilhado com outra pessoa. Daí tu clica, se você não for do domínio Educar, se você não tiver uma conta corporativa, for do Gmail comum, só vai entrar se o professor autorizar. Exatamente. Vamos supor que se fosse alguém da Seduc, ele iria usar uma conta Educar. Ele não iria usar um Gmail comum. Né? Se fosse alguém, entrar direto. Ele iria se identificar, né? E aí é possível tu identificar. Mas a gente também tem auditoria do Google, a gente pode pedir, que tudo ele consegue rastrear a conta de e-mail que entrou, tudo. A gente poderia até... Eu pedi para o professor Viegas, assim, da próxima vez, peça para a pessoa abrir a câmera, faça um print, né? Pegue o e-mail desse cidadão, desse indivíduo, e a gente pode checar quem é, né? Perguntar ao Google, a quem pertence, sei lá, essa conta. E tem auditoria, né? Tem auditoria para isso, né? Sim. Eu recebi solicitação, eu recebi algumas solicitações de compartilhamento porque né, tu faz a aula, né, via Meet, né, e o arquivo vem para ti, para tu depois compartilhar na sala de aula, né? E eu recebi uma solicitação de um e-mail Gmail, né, para compartilhar, para necessitar. Não compartilhar ou não. Veja bem. Exatamente. Aí o que eu fiz, né? Eu sempre faço isso. Eu respondi da seguinte forma para a pessoa: acessa, cria o teu e-mail Educar e me solicita de novo depois, que aí eu te autorizo. Sim. Nunca mais solicitou. Ou se identifica, né? Qual é a razão do que ele quer? Ele pode estar uma boa intenção. Posso assistir a tua aula, tal, que gostou da aula, ou tudo, quer assistir a tua aula. E tu tem autonomia para dizer... Tu tem autonomia para dizer que sim ou não. A aula é tua. Não, com certeza. E eu até digo assim, o que eu coloco é o seguinte, né? Que é uma solicitação, é uma indicação, né? Das próprias direções de escola e da Seduc, que a gente só autorize para e-mails Educar, né? Sim. Tu pode, se tu quiser autorizar, tu tem autonomia, mas daí tu é responsável, né? Claro. Eu me lembro da diretora, uma diretora que tinha lá da escola, que ela sempre dizia para nós assim: nem eu entro na tua sala se tu não me der autorização. E realmente, ela chegava na porta da sala de aula e perguntava: posso entrar? Nem que fosse para dar um recado. Ela pedia autorização na sala para entrar. Eu coloquei um outro item aqui, que é o aplicativo Escola RS, que eu acho que a Magda é uma das pessoas que mais entende desse assunto aí, é uma das idealizadoras, posso dizer isso, né, Magda? Tu foi uma das pessoas que idealizou essa ideia aí do aplicativo. Esse aplicativo, ele era um desejo de todos, os professores pediam, a gente também. Eu posso começar até falando um pouquinho da história do Easy, né? Em 2011, 2012, por aí, a gente não tinha o Easy, a gente tinha o INE, que era um sistema local. Porque nessa época, nem todas as escolas até tinham internet, ou tinham alguma possibilidade. E aí a gente começou a desenvolver o Easy primeiro,
para migrar todas as escolas para um ambiente web, porque o Easy é um ambiente web, já foi a primeira evolução. E no escopo disso estava um dia chegar no ponto de evoluir para um diário de classe online, né? Então isso era um desejo. Mas tem toda uma trajetória que primeiro uma implantação do sistema, ela é como uma vacina, né? Vamos chamar assim, né? Tem que desenvolver, tem que pensar, às vezes leva anos fazendo teste e tudo, não é tão rápido assim. Agora está tudo muito rápido. A gente tem que fazer coisas muito rápidas. Então, a gente, foi em 2016, 2017, que a gente começou a idealizar esse aplicativo. Até teve uma iniciativa da própria ProService, teve um concurso de inovação dentro da ProService, e o projeto vencedor dentro da ProService seria uma solução de aplicativo para aproximar os pais da escola. Tá? Então isso culminou com as coisas que a Seduc queria. Aí veio uma outra proposta de uma empresa particular também, que a gente testou, né? E a gente começou a testar as duas soluções. E optamos pelo aplicativo Escola RS. Mas para a gente desenvolver, quando a gente começou as discussões, como é que seria o formato, as funcionalidades, a gente pensou assim, nada melhor que quem usa para fazer isso. A gente convidou uma escola, que eu admiro muito, né? E foi uma escolha assim, até foi uma colega que conhecia a diretora. Não, eu tenho uma escola lá que é o Sarmento Leite, foi a primeira escola. Eu sempre, a professora Lourdes, aí eu sei que ela segue o canal. É uma escola que abraçou, os professores ficaram super empolgados em participar. E foi muito bacana que daqui a pouco saiu uma notícia que a gente estava fazendo. Aí chegou um outro professor, o professor Márcio, né, que trabalhava lá no Pedro Américo, em outras. Ele trabalhava professor de matemática, ele trabalhava em umas 4 escolas, mais ou menos. Sim. O professor Márcio Muniz, também super fã dele, ele ajudou muito nesse aplicativo. Por quê? Porque ele estava desenvolvendo um aplicativo para ajudar as escolas. Ele já usava o Google Docs, ele já desenvolveu um diário de classe para os seus colegas. E aí, quando ele soube, ele veio nos procurar. Eu falei, professor, junte-se a nós. E a gente começou a desenvolver. E começamos com a gente desenvolvia uma função, discutia e testava lá nas escolas. O professor Márcio testava com os professores no Pedro Américo, no Raul Pila também, ele dava aula. E depois as diretoras se empolgaram e vieram nos ajudar. A diretora do Raul Pila também maravilhosa, ficou super empolgada, né? E assim, quando vi, a gente estava com umas, 6, 7 escolas, diretoras, supervisoras, Ernesto, daí a gente queria uma escola de cada tipo, né, tipologia diferente. Aí veio o Ernesto Dornelles também, a direção, a supervisora ajudar, orientadores. E assim a gente foi desenvolvendo todas as funcionalidades. E eles testavam e diziam assim, não, se fizer assim fica melhor. Se eu digitar as notas assim é muito chato, sabe? Era muito legal. E aí culminou primeiro no aplicativo, a gente pensou no aplicativo para os professores, né, que era o foco, o diário de classe, para resolver a questão de digitar a frequência e aprendizagem do aluno. Concluímos ele, entregamos, né? Ele está sempre em desenvolvimento, porque, como eu disse assim, é vivo, né? O sistema, tu está sempre pensando em como melhorar. Depois a gente começou a desenvolver o aplicativo do estudante. E o aplicativo, não é um aplicativo, é um módulo que tem no Easy, é o módulo gestor, que ele combina com as informações que vêm do diário de classe e também com informações que depois vêm do aplicativo dos estudantes, que é para a direção, né, para acompanhar isso. As funcionalidades foram construídas juntos com os supervisores e não com orientadores, quais as informações mais importantes para acompanhar a aprendizagem do aluno. Nosso foco inicial foi a aprendizagem do aluno, né? Então, a gente queria ver o universo do aluno para contribuir com isso, para acompanhar o aluno, a turma, etc. e tal. E aí está o aplicativo que vocês conhecem. A gente está sempre pensando em mudá-lo, né? E sempre surge uma coisa nova e estamos aí
E quem dá a linha são os próprios professores, né? Você vê, tem uma equipe dentro da Procergs que trabalha constantemente em cima dele, né? É uma grande equipe. A equipe do Cássio ali. A equipe do Thales, do Cássio, do Paulo, tem vários lá. É uma equipe muito legal, eles se dedicaram muito a essa solução, eles se apaixonaram por esse projeto. Isso que é importante, né? Porque eles viram quanto que isso colabora com a sociedade, melhora o trabalho dos professores, né? E se eu contar uma coisa para vocês, assim, o primeiro dia que eles apresentaram algumas funcionalidades do módulo gestor, que é aqueles gráficos, né? Teve gente que saiu emocionado quando viu, não acredito, né? Que tá vendo aquilo, né? Que não, sabe... Professores, diretores, não acredito que vai ser possível ter essa ferramenta que eu não vou precisar fazer aquelas planilhas, ficar somando nota, o supervisor, né, que tinha que pegar todos os diários de classe dos professores, somar e ver como é que estava o aluno, e aquilo já te entrega, né? Então, foi um projeto muito bacana. É muito legal. Mas assim, agora que a gente fechou o semestre, né, a gente teve que fazer levantamento de notas anteriores, que, por exemplo, eu e o Sandro, a gente, desde o passado, a gente já usa o Google Class, né? Uma turma que a gente criou e tal, e agora a versão, digamos, oficial, definitiva e tal. E aí eu tive que pegar as avaliações anteriores e as atuais, né? Eu tive que imprimir as chamadas de novo aqui em casa. Aí, tipo, eu voltei no tempo um pouquinho, né? Voltei no tempo nas chamadas impressas para poder visualizar melhor. Mas, enfim, eu acho que... Não estava no roteiro da pandemia. E como eu disse, assim, ó, numa hora para outra, a gente não consegue, às vezes, todo o time trabalhando ali. Mas é uma ferramenta importantíssima, né? A gente começou... Sim, a gente começou a... Tem um monte de ajustes que a gente tem que fazer no Easy agora. Os professores estão aguardando, o pessoal está trabalhando exaustivamente para conseguir em tempo recorde, né? Porque foram tomadas decisões... por exemplo, para adaptar a esses tempos de pandemia, a pandemia toda, de semestre, não trimestre, isso é muito delicado. Isso que eu ia te perguntar, Magda. Eu não ia tocar nesse assunto, porque um dia eu conversei contigo e tu disse assim, não, Sandra, essa parte não é comigo, né? Não é mas comigo. Assim, tem uma ideia de como é que tá esse andamento. Sim, estão trabalhando nisso exaustivamente para ser de uma forma também muito cuidado, porque dependendo do jeito que tu faz, daqui a pouco tu pode perder os dados dos professores, e a gente não quer isso. Então, mas não... Aí alguém já vi comentar, por que não pensaram nisso antes? Nossa, a gente está pensando em muitas coisas antes. Não é assim, tem muitas coisas para ajustar ali dentro, né? De tudo, né? Tudo envolve o Easy, né, pessoal? O Easy tudo começa por ali, né? Então, o aplicativo em si, ele só representa, todas as configurações são no Easy. Vocês podem ver que às vezes alguma coisa não dá certo, né? Isso serviu para consertar muita coisa que não estava bem configurada no Easy, né? Pela própria escola. Né? Matrizes curriculares, períodos. Porque antes era no papel, daí lá estava no Easy no jeito, o professor entregava, o secretário digitava a nota e tal, e arrumava, né? Quando ele vem no sistema, ele tem que estar muito bem ajustado. Aí tiveram que revelar como é que estavam os períodos, se estava certo, se não estava, porque tudo refletia no aplicativo. Fera, Mike da Mota aí. Márcia, não, isso aí é tudo... Eu vou dizer uma coisa para vocês, não pensem assim, isso é tudo amigo, tudo colega, tudo que eu conheço. Obrigado pelo apoio. Olha aqui, ó, Magda, olha essa aqui. Esses dias eu compartilhei o vídeo aqui, ó. Essa é a minha esposa. Ela diz, o Sandro queimou o caderno sem dó. E foi aí, deixa eu contar para vocês. E foi aí que a gente conheceu o Sandro, né? Porque a gente começou a fazer o aplicativo e já tinha lançado, e acho que foi o Cássio que viu aquele vídeo do Sandro queimando o caderno, disse, olha que professor maluco, e compartilhou. Nossa, que legal! E a gente achou muito legal, a gente quer conhecer esse cara. E foi assim, a gente entrou em contato, que a gente achou assim, aquilo foi um alento, né? Louco demais. Não, foi legal, assim. Aquilo foi um alento pra gente, porque a gente estava no sufoco fazendo, a gente nunca sabe se as coisas vão dar certo.
tudo será aprovado por quem interessa, que são os professores, né? Nossa, podia dar errado, eles poderiam ter resultado, ter negado, ter achado ruim, ter achado, sei lá. Isso que eu comentava, a transição do papel para o virtual, até que eu acho que o Sandro pode concordar comigo, não sei, eu até acho que foi rápida, foi algo em torno de 1 ou 2 anos, mas eu me lembro também que houve muita resistência por parte de alguns professores, tipo assim, claro. não abro mão da minha chamada em papel, eu quero impressa. Cara, se tu for ver, como tu mesma disse, né, que o quanto economiza de papel no mundo que a gente está vivendo, cara, é assim, o meu celular não comporta. Também, né? De trabalho. Não, tem também a questão do celular, às vezes, não comportar, a gente tem que entender isso também, mas assim, é uma facilidade, né, cara? É uma facilidade que tu tem, né? É histórica, sempre as pessoas refutam primeiro, elas negam a tecnologia, elas negam a ciência sempre, né, para depois ver os resultados. Isso aí é histórico. Ou a gente vai para frente ou fica naquela assim, não, é verdade, os professores não querem, isso é ruim, eles não sei o quê. Só para complementar a história ali dos guri da Procergs, foi assim, na verdade foi um deles lá que trabalha com o Cássio que passou pro Cássio, né? Mas aí eu tava numa live no YouTube, porque eu não comecei a fazer live agora, eu já fazia no YouTube antes. E eu tava numa live e entrou o Cássio, e aí o Cássio disse pra mim assim, eu falei pro Cássio assim, Cássio, vou te entrevistar uma hora dessa, vou fazer uma entrevista, vou marcar lá na escola, até convidei ele pra ir na escola, e ele disse assim, não, vamos fazer diferente, vamos lá falar com a equipe toda lá, aí me convidou pra ir, e foi aí que eu conheci a Magda lá também, lá nessa entrevista. A gente teve grande prazer naquela entrevista, a gente gostou muito, né? Foi muito legal, né? Porque era um retorno positivo, né? Sim. A gente estava ainda muitas coisas ainda para fazer do aplicativo, né? E a gente precisava desse feedback, né? Precisava desse apoio dos professores, porque é para eles, né? Só para deixar bem claro, esse aplicativo ali na Seduc, ele teve, a gente criou uma equipe multidisciplinar para ele, porque ninguém sabe tudo, a gente precisava de diferentes habilidades. A equipe do pedagógico contribuindo, né? Quando era a questão da legalidade, a gente ia lá uma equipe X que tratava disso, né? A legalidade se poderia fazer o diário online ou não, né? Equipe do Deplan, equipe que trabalha com o Easy, a TI, não é um trabalho, não foi um trabalho solitário, né? Teve engajamento de muitos que acreditaram e a gente se dedicou a fazer isso. Assim como as outras coisas que a gente está fazendo agora, é multissetorial. Sim. Vamos falar das outras coisas que vocês estão falando agora, então eu coloquei aqui o segundo. O aplicativo é meu xodó, né? Esse aplicativo, né, Magda, a gente podia acho que falar só sobre ele aí um dia, né? Tem assunto para muita coisa, né? Muita coisa, né? Mas como a gente queria abordar um pouquinho de tudo, aí eu coloquei também esse item internet patrocinada, que também está ligado com o aplicativo e dá até para falar um pouco sobre isso, né? Magda, assim, tem muitas pessoas que me procuram aqui na página para tirar dúvidas sobre os tutoriais e tal, e eu tinha feito um tutorial que o aluno fazia a inscrição dele no Aluno RS, lá, é Aluno RS, né? O aplicativo do aluno. Estudante RS. Estudante RS. E eu fiz um aplicativo na época, eu entrei através do meu filho, eu entrei lá dentro, tinha um tutorial, e eu gravei através daquele tutorial. Alguns professores têm entrado em contato comigo, Magda, que os alunos estão tendo dificuldades para fazer o cadastro, porque tem que ser através do cadastro cidadão. Né? Ele é um pouco mais difícil que o do professor, né? Tu podia falar um pouco sobre isso, como é que funciona esse processo aí? O que poderiam buscar para facilitar esse cadastro, né? Sim, bom, primeira razão, tem que explicar a razão de ter que ter esse cadastro, né? Bom, do professor, como todos os professores, quando tu faz o cadastro ali no aplicativo do professor, ele autentica lá com o Easy, que ele está lá no Easy, o professor está como regente de classe. Por isso que o professor que não é regente de classe, ele não vai conseguir se cadastrar. Por quê? Para dar segurança que só quem vai ter o diário de classe é quem é regente de classe. Ele vai ter acesso, isso foi uma preocupação nossa, ele vai ter acesso somente às suas turmas, ele não vai entrar na turma de outro e Então, ninguém da escola, a não ser o regente de classe, acessa o professor RS.
Os outros professores setores não acessam, com exceção do diretor, que depois a gente abriu, porque o diretor ele precisa, às vezes, acessar, porque um professor faltou e tal, ou tem uma licença, o próprio diretor, às vezes, substitui, né? Então, a gente tem que achar uma maneira, a gente elencou o diretor para fazer isso. Então, o diretor da escola, professor. Muito bem. E ele se autentica ali no Easy. O professor se cadastra. Por que tem que se cadastrar? Porque ele vai checar se o professor é regente de classe e tal, ele cria uma permissão lá e o professor já entra. Ok. O estudante... mas o estudante também ele tem no Easy, né? Mas como a gente tinha problemas de dados incompletos no estudante, e a gente queria que... Como é que o pai, às vezes, não tem os seus dados completos, CPF, identidade, tudo. Então, a gente pensou num login único, que para o pai, que era o login cidadão antes, que era do Estado, que ele pudesse acessar não só o aplicativo, ele tem um login único e acessar outros serviços. E agora, recentemente, o Estado resolveu aderir ao BR, ao GovBR. Então, a gente precisa se identificar quem é que está acessando o aplicativo, até pela questão de legalidade, da LGPD, né? Da Lei Geral de Proteção dos Dados. Tu é obrigado a deixar um login que é o teu CPF. Isso, Magda, só desculpa te interromper um pouquinho. Só para complementar, isso que tu falou agora, que mudou, é justamente o que aconteceu. Eu tinha feito um tutorial, agora o pessoal entra no meu tutorial lá e diz assim... Não é esse teu tutorial e não tá mais encaixando agora. Porque tá diferente, né? Porque mudou, né? Porque mudou, porque uma decisão de Estado... usar o login único do Brasil, que é o .com.br, não usar um login único para o Estado, porque tem os serviços federais também. Então, o aluno que já fizer um .com.br como cidadão, ele vai poder acessar muitos outros serviços com o mesmo login. Essa é a razão. Aí também. Então, ele fazendo uma vez, ele já tendo, porque ele tem outros serviços, Detran, carteira de motorista, tudo vai usar outros, INSS, Bolsa Família, tudo para usar o mesmo login, né? Então, essa é a razão. Bom, para a internet patrocinada, como a gente tomou a decisão... Deixa eu falar um pouquinho, como é que funciona a internet patrocinada? Existia duas maneiras de fornecer internet. Ou a gente comprava um chip e dava para cada um, né? E aí todo mês teria que dar um bônus, aí tu teria que dar para todos, né? Porque daí, como é que tu ia selecionar quem precisava ou não precisava, né? Certo? Sim. Sabe quanto que é o nosso público, professores e alunos? 900 mil pessoas. Nós temos 900 mil pessoas. Aí você teria que dar um chip para 900 mil pessoas, teria um custo... E aí teria que licitar uma operadora e fazer tudo mais, tá? Então, a outra opção, foi feito um estudo sobre isso, por isso que demorou e muitas outras coisas, é o conteúdo patrocinado. Porque se tu desse um chip pro aluno, pro professor, tu não tem a garantia que ele vai usar para fins educacionais, né? Ele pode usar para qualquer coisa, inclusive para outras finalidades, sei lá, né? Você me entende. Então, a gente precisa patrocinar o conteúdo, dar acesso aos conteúdos. Por isso que a opção foi o conteúdo patrocinado. E só tem uma maneira de fazer isso. Ou criar um aplicativo, que os outros estados fizeram isso. A gente fez uma pesquisa nos outros estados, Espírito Santo, Paraná, né, Paraíba. Tá todo mundo fazendo isso. Uns, eles não tinham um aplicativo como a gente tem, e eles criaram um aplicativo só para isso. É só um aplicativo casca que você baixa, e ali quando você se identifica também, tem o link do Google, e tu entra e tu assiste. Como a gente também queria resolver o patrocínio para os professores acessar o Escola RS sem gastar, pois isso era uma reivindicação dos professores. Quando eles resistiam a usar o aplicativo Diário de Classe Online ou Escola RS, eles diziam que eles não queriam usar porque eles tinham que usar a sua própria internet. Então, nós resolvemos resolver essas duas coisas. Fornecer internet para o aplicativo que a gente já tem, que é o Escola RS. Assim, o professor não gasta mais e o aluno também não gasta mais seus dados para
tanto para acessar o Classroom como para entrar no aplicativo Scholar Heads. Então, essa foi a solução. Essa solução contempla dois pedidos dos professores, dos alunos, e a gente passou a desenvolver. A mesma equipe do Easy, o Cássio, o Thales, se dedicaram a esse desafio, porque é um desafio, foi um grande desafio. Tem uma empresa chamada Datami, que ela é contratada pelas operadoras para desenvolver a integração com o aplicativo. Eles trabalharam juntos para desenvolver. E aí está, né? Nesse momento, a gente já conseguiu grande parte do nosso objetivo. Ainda faltam algumas coisas. Ainda temos coisas para resolver. A gente está trabalhando incansavelmente para resolver as outras questões. E sobre o GovBR, a gente começaram a reclamar da dificuldade, e a gente também já produziu um vídeo, tá? Igual aquele, eu não sei se não está no ar ainda, essa semana ia ficar pronto, a gente vai botar lá no site. É isso que eu ia te perguntar, Magda, depois se puder, quando sair, puder passar pra gente, porque tem muita gente me pedindo, só que eu não consigo fazer, porque eu não tenho como entrar, né? Tem, dentro do site do governo, .com.br, tem um FAQ que explica tudo, mas a gente fez um videozinho e a gente vai divulgar ele. Acho que ele ficou pronto ontem, alguma coisa, eu já vi ele, ficou bem legal, só falta botar no ar. Com certeza, Magda, muito boa essa tua informação aí, porque já tem gente cobrando aqui nos recados, tem pessoal pedindo, né, como é que tá tendo muita dificuldade, eles queriam saber mais explicações, então vai sair um videozinho, né, explicando como... Mas eu já vi vídeos, eu acho muito legal. Pais fizeram vídeos, tutoriais ensinando os outros pais como fazer. Eu já vi vídeos incríveis que já me mandaram, né? Muito legal, quando um pai, você tem dificuldade e tal, ficou muito bacana. Que legal. Os alunos conseguirão assistir aulas síncronas pelo Google Meet com a internet gratuita ou somente as assíncronas no Google Classroom? Olha, boa pergunta da Sara. Boa pergunta. Lembra que eu falei que a gente estava quase atingindo nossos objetivos? Então, eu vou dar a explicação o porquê que ainda não é possível. Pessoal, em poucos dias, a gente conseguiu montar os aplicativos, montar esse aplicativo. Só que ele não patrocinava vídeos. Aí foi toda a dificuldade para integrar a VPN no aplicativo. Com a Google, por exemplo, não teve problema nenhum. Com a Apple, até agora a Apple não autorizou o patrocínio de vídeos ainda. A gente está numa luta com a Apple. Eles não estão aceitando que se use um VPN no aplicativo da Apple. Tá? Mas ele funciona para outras coisas. Então, a Apple ainda, você pode ver que não está funcionando. Com relação às aulas síncronas, o Meet, o que acontece? Você está patrocinando o que está dentro do aplicativo. O comportamento do aparelho faz que quando tu clica no link, ele joga para fora, daí para de patrocinar. Isso é um problema que ainda a gente não achou solução. Os guris da Procegs, os meninos, a Procegs ainda não conseguiu, nem a Datami que faz isso, porque ninguém fez isso no Brasil ainda. Porque é o comportamento do aparelho celular. Quando você clica, ele vai para o aplicativo fora, daí para de patrocinar. Então, a gente está conversando com a Google para ver se tem uma maneira disso não acontecer. É como se a gente fosse, usar a palavra, encapsular o Meet dentro do aplicativo. Sim. Porque se ele sair para fora, quando tu clica dentro do coisa, ele vai para o celular. Até porque vocês já fizeram a experiência, quando a gente usa o Meet a primeira vez no celular, quando a gente clica num link, tu recebe, se você não tem o Meet instalado, ele pede para instalar primeiro, né? Não é isso? Então é isso. Quando tu clica no link, ele não usa um aplicativo que está dentro dos aplicativos da Google que a gente colocou. Ele tem um comportamento celular de ir lá para fora. Isso a gente tem que resolver. É que a questão é como patrocinar o Meet no celular, que a gente está tentando. O problema é esse, no celular. Para que o aluno que não tem condições, para o professor mesmo, ele não tenha custos com isso.
Sor, conversa com os professores aí e pede para eles, para quando eles fizerem pesquisa, para explicarem para nós como é que a gente faz quando é pesquisa. Porque, por exemplo, assim, tá, eu consegui assistir o vídeo lá dentro e tal, mas quando pede para fazer uma pesquisa, eu tenho que ir pro Google. E aí eu já não consigo usar a internet patrocinada. Tem que falar para os professores colocar os links, então, da pesquisa dentro do currículo. Eu tenho por hábito, tá? Fazer textos na minha página no Medium e postar o link do texto na sala do Classroom, tá? Para os alunos assistirem, entrarem na sala, clicarem no link e assistirem. Isso funciona, né? Isso dá, né? Não sei. Eu fiz um link do texto meu, tá? No Medium, tá? Pego aquele link e posto na sala do Classroom. Se tu clicar e ele ficar ali dentro, sim. Se tu clicar e ele for para fora, ele vai perder o patrocínio, né? Não sabia. Sim, se aquela página, se tu abrir, ela ficar dentro do Classroom, ele vai patrocinar. Tudo que tu colocar que ficar dentro do Classroom e tu entrar pelo aplicativo, todos os textos, todas as coisas que tu colocar ali, ele vai patrocinar. Porque tu tá acessando... O problema todo é assim, ó. Que nem o nosso colega de educação física tava falando. Ele mandou pesquisar lá, só eu não entendo muito de educação física. Você é burro, cara, que loucura. Um determinado futevôlei lá. Aí o cara, ele só colocou o título lá. Pesquisa sobre futevôlei. Aí o cara tem que ir no Google lá e pesquisar. Aí ele não consegue. Agora, se o professor colocar uma série de links lá dentro do Classroom, aí o aluno consegue entrar e fazer a pesquisa. Então ele lê meu texto, então. Lê o teu texto, sim. Ele só não vê o vídeo que tiver no texto. Depende, se tu deixar o vídeo ali dentro, e ele estiver ali dentro, ele vai ver. Texto. Fica um videozinho dentro da página mesmo, e tu consegue assistir, que nem quando tu tá no Facebook, que tu tem o vídeo ali e tu assiste direto ali. É isso que tem que fazer. Os vídeos tu assiste direto na página dele. Aí Então, dá, né? Tranquilo. Dá, Sandro? Sim. Dá tranquilo. Eu entendi Eu tô mais tranquilo agora, então. Obrigado por esclarecer, Marcos. Me desruga tudo a minha pele. Porque o convênio foi com as operadoras de telefonia móvel, né? Claro. Não tem como, né? E outra pergunta que vem, por que eu tenho que ligar os meus dados? Porque tem que identificar qual operadora que é, senão ele não vai patrocinar, né? Porque a gente vai pagar a operadora depois. A gente vai pagar por dados trafegados a cada operadora. Antes de começar a live, eu entrei, a gente tem um sistema de monitoramento do uso, tá? Até agora, quase 50 mil já usaram a internet patrocinada. 50 mil pessoas já usaram. Ele separa bem, porque como são 2 aplicativos diferentes, ele separa bem quantos usaram já o do professor, quantos já usaram o do estudante, qual é a maior operadora. 95% dos usuários são Android. Tá? A Lissara tá perguntando aqui, ó. Então não dá para colocar o link do YouTube? Não, dentro do Classroom dá. Tranquilo. Tranquilo. Bom, o terceiro item que eu coloquei aqui, eu vi uma foto que tu mesmo publicou, né, Magda, de pessoal lá eu não sei se era lá da Seduc, do dia que estavam reformando alguns netbooks, né, sobre a restauração, que era para professores e alunos, né. Esses netbooks, eles estavam lá na Seduc mesmo, ou eram de alguma escola que enviou? Como é que funcionou isso? Não, assim, em 2013, 14, 15, por aí, a gente teve o projeto Província de São Pedro, que foi um projeto um computador por aluno, né? Bom, e aí foram distribuídos em escolas os netbooks educacionais. Na época, foram quase 50 mil equipamentos que foram distribuídos ou em escolas, 100 escolas no estado, mais ou menos, que tinham o projeto Um Computador por Aluno, tá? E teve também os armários móveis, aquele que escolas do ensino médio receberam em torno de um armário com 35 nets, né? Tem escolas que receberam 2 armários. E esses netbooks que foram muito criticados e tal, muitos usaram demais esses netbooks, porque eles são Linux. Eu queria até fazer um comentário sobre isso, né?
o software livre, ele não tem... o Windows, ele tem um custo que torna o equipamento muito mais caro que a licença, né? E tu não pode... Tem gente que pergunta, é Linux? Eu não quero. Tu pode... Assinatura, né? Posso botar um Windows nele? Se olha, você vai pagar a licença, nós não podemos estimular que se pirateie licença num equipamento patrimônio público e tudo mais. A gente não vai estimular isso. Então, esses equipamentos que foram muito criticados, eles, se bem utilizados, eles são excelentes, eles não são ruins, eles foram muito utilizados por muitos alunos. Mas muitas escolas, e a gente tem conhecimento, a gente fez um levantamento, os gestores e os próprios professores criticaram e guardaram esses equipamentos. E tem gente que está com o equipamento na caixa até hoje. Então, a gente fez um levantamento, ver quem é que não estava usando, ou que estavam o software livre, tu pode... Tu tem que estar sempre, tu atualiza ele, né? Então, nesse momento, se tu pegar um netbook desses aí e atualizar, ele tem Chrome, tu pode acessar o Classroom, tu pode fazer Meet com ele, tu pode instalar vários softwares, joguinhos, uma série de recursos educacionais que você pode atualizar e entregar para o aluno para esse momento. Então, a gente fez, a pedido do próprio secretário, como é que estão esses netbooks? A gente fez um levantamento em todos os NTS, com todas as escolas, os diretores foram questionados como é que estava, todo mundo respondeu, e a gente começou, aí eu quero falar um pouco do trabalho incrível que os NTS fazem, os núcleos de tecnologia no Rio Grande do Sul, eles têm mais de 30 anos de história, né? São profissionais também... múltiplas habilidades, que trabalham com as tecnologias. Hoje nós temos técnicos também, que alguns NTS têm, que foram nomeados, que estão contribuindo demais, e a gente trabalha como uma grande equipe. Então, alguns dos nossos técnicos que a gente pediu, eles desenvolveram tutoriais, eles estudaram como atualizar esses netbooks. E a reportagem foi em cima de dois exemplos que a gente tem, que é a 28ª, que é o NTE de Gravataí, coordenadora Suziane, e tem lá o Antônio e o Fábio, que devem estar nos assistindo aí, incríveis, né? E também o NTE da 24ª, que é o Maruí, que se manifestou antes aí, que é o nosso professor de física, professor Pardal, que ele resolve tudo, né, Maruí? Ele é um cara... E aí nós temos outros também, que Santa Maria, que tem o Renato... o pessoal lá, ele é muito dedicado, Passo Fundo também, o Juliano, a equipe, a Rose, e eles estudam, eles conversam, eles fazem live, eles vão desenvolvendo as coisas. Vamos fazer uma imagem, né, para os netbooks e vamos atualizar. O Maruí, que é o nosso, junto com o Fábio, eles desenvolveram uma maneira de atualizar 40 netbooks ao mesmo tempo. Eles colocam um switch, espetam os netbooks, largam o software ali, e ele atualiza ao mesmo tempo. Então, a gente começou esse trabalho de atualizar e pedir para as diretoras que têm esses netbooks, né, para que elas, depois restaurados, verifiquem alunos e até mesmo professores que não têm o equipamento e façam uma cedência para esse aluno, para ele estudar em casa e tal. E está fazendo a alegria de muita gente. Então, diretores, professores que têm os netbooks das escolas, é só atualizar o software e ele vai funcionar muito bem. Ele vai ter muita utilidade para uma criança. Porque eu digo assim, muitas vezes esses netbooks ficaram guardados porque os professores tinham receio de não saber lidar com eles. Mas larga na mão do aluno, ele sabe muito bem o que fazer com ele. Ele mesmo conserta, ele mesmo atualiza, ele sabe usar, ele sabe instalar joguinho, jogo educativo, eles fazem coisas incríveis com os netbooks educacionais. E a gente quer Magda, o mais possível. Tem mais umas perguntas aqui relativos ainda à internet, que eu acho que não dá para deixar sem resposta, né? Talvez tu saiba. Aqui, ó, se quiser uma aula via Meet deixar gravado, os alunos podem assistir de forma gratuita, mais tarde se postar o link. Essa aí é fácil, né? Pode, né? Tranquilo. Pode, sim. Essa é a ideia. Vocês fazem uma aula no Meet, deixa gravado e coloca lá para aquele aluno que não conseguiu assistir a aula a aula síncrona. Essa aqui, Magda, olha aqui, ó. Adri Lambi, para o aluno conseguir acessar a internet, ele precisa ter créditos ou só no primeiro acesso? Nem no primeiro.
Ela tá falando da questão assim, para o aluno baixar o aplicativo e fazer o cadastro, ele vai ter que ter internet naquele momento ali, né? Não tem como não baixar. Tem como, jeito, né? Aí ele tem que ter só para baixar o Estudante RS ou para atualizar na loja. Quando tu baixa ele já ativa a VPN, tá? Então, a partir dali já está patrocinando. Sabe o que acontece que o pessoal está criticando? Tem alguns planos de celulares que quando tu ativa os dados, ele já desconta um crédito, mas porque tu ativou os dados, sabe? Aqueles planos diários, né? É isso que acontece. Mas ele não gastou os dados para usar. Aí tem gente que prova por A mais B, que gastou e tal. Não. Tem que ver o globinho lá. A gente fez vários testes, a Procegs, os meninos fizeram vários testes, assim, com chip sem dados para ver se funcionava. Vários testes. Testou muito com chip sem dados. Eles utilizaram, os testes eram com dados e sem dados, fizeram vários. Então, funciona assim, se vocês acharem que está sendo cobrado, é só verificar se quando ele cobrou aquele valor lá do pacote dele, é só verificar se gastou alguma coisa depois que tu ativou, não gastou nada. É isso Aqueles aí. tablets, lembra daqueles tablets amarelos da Positivo? Sim. Como é que tá aquela situação? Como é que a gente pode utilizar eles, por exemplo, nessa situação de, por exemplo, atualizá-los e de repente utilizar para usar a internet e tal? Assim, ó, os tablets, a gente fez vários testes com ele também. Tem um problema aí também, que essa tecnologia de patrocínio de internet, ela não funciona com Android abaixo de 5, tá? E aqueles tablets são inferiores. Esse que é o problema. Mas tu pode usar o tablet, se você tiver no Wi-Fi, usar ele para acessar o Classroom pelo browser. Mas não, o tablet amarelo a gente testou, infelizmente a gente não conseguiu fazer funcionar com a internet patrocinada. Qualquer outro tablet Android que tem um chip, mesmo sem dados dentro, tu vai conseguir usar a internet patrocinada. Qualquer equipamento que tem que tu consiga botar um chip um chip de celular, tu vai conseguir patrocínio da internet. Tem mais isso também. Só que tem que ter um chip de uma operadora. Tem que ter, porque é isso que te libera para patrocinar o vídeo, para coletar tuas informações e a gente pagar o que foi trafegado. Magda, na sequência aqui eu coloquei os Chromebooks, que não deixa de estar ligado nesse assunto, e quando muita gente viu que estava sendo reformado, isso aí foi outra coisa que se falou, né? Disse assim, bom, então os Chromebooks não vêm mais. Não E aí, tem nada a ver uma coisa com a outra. tu sabe que o pessoal escreveu aí e tal, nas redes sociais, começaram a dizer assim, bom, se estão reformando os NET, os Chromebooks não vêm mais. Pois é, a gente não imaginou que ia ter essa repercussão, a gente não imaginou que iam pensar isso, tá? Sim, porque a gente pensou assim, vamos mostrar o que a gente está fazendo com relação aos Chromebooks, porque isso também é bacana. Mas isso a gente pode fazer agora. E os Chromebooks, o Serginho está adquirindo, já foram licitados, né? Já houve a licitação, foi um registro de preços, já tem um plano lá de... Agora a gente depende também dos fornecedores, né? Que prazos para a gente fazer a aquisição, né? Foram licitados, mas agora tem que fazer a aquisição, já está... Então não é tão simples assim. Tem uma outra coisa que é muito importante, que está acontecendo no mundo. Todo mundo está precisando das mesmas coisas. Os equipamentos de informática, eles estão com preços estratosféricos. É um absurdo, porque estão faltando, com a pandemia, estão faltando peças no mundo para montar. Então, assim, então não depende só da gente, né? Os fornecedores também eles estão numa luta para conseguir cumprir as metas de entrega, né? Então, a Seduc está empenhado, o pessoal que está tratando disso está empenhado para adquirir, vai atender, vai seguir o plano, né, com toda certeza. Já posso dizer que
primeiro vão ser adquiridos para os professores, né? Se a gente conseguir esse ano as entregas, né, dos fornecedores, se eles conseguirem. Magda, mas essa era uma outra dúvida que surgiu entre os professores, assim, porque alguns comentários, lá na nossa escola, né, Ulisses, não aconteceu isso, mas algumas pessoas de outras escolas comentaram, mas estão perguntando quem tem computador e quem não tem, e vão dar Chromebook só para os que têm. Né? Tu tem uma ideia de como é que vai ser isso? Não. O comprometimento do governo é para todos os professores, e independente se agora de ser contratado ou nomeado. Essa é a expectativa, né? A gente tem que fazer escolhas, né? A gente tem que ter, né? A cara dele. Ô, Magda, ele tá perguntando o que são Chromebooks. Eu, na época, eu coloquei lá no Deus da Informática, no Google, o que são Chromebooks. Eu vou botar depois. Qual é a diferença, né? Tem uma diferença. De um computador. O Chromebook é um equipamento que tem o sistema operacional do Google, do Chrome iOS, tá? Então, ele precisa de Wi-Fi, né? Ele precisa de internet. Você se loga você se loga já direto com a tua conta. Você tem todas as tuas informações ali, como se ele fosse, vou dar um exemplo assim, ele fosse um smartphone em formato de um computador, né? É isso. Entendi. Ele é muito rápido, muito rápido, mas ele não tem memória, então tudo é em nuvem com ele. Né? Uhum. Ele vem atender aí a questão da pesquisa que eu fiz, eu vi que tem 4 GB de armazenamento. Né? Isso, ele vai ser integrado com a plataforma, né? Então, se a plataforma educacional que a gente adotou é a do Google, né? Então, o Chromebook é um equipamento que se integra a esse projeto. Sim. E ele tem um custo, né? Com relação também a... vamos supor assim, ele é 50% mais barato que se ele fosse adquirir um notebook com outro sistema para cada aí não conseguiríamos atender a todos que se espera, né? Tem isso, tem que fazer opções. Tá explicado. Foi uma decisão também de gestão, né? Sobre as ferramentas educacionais disponíveis, uma vez tu me falou do site, né, do que tem da Seduc lá, que vocês colocavam materiais e tal, e aqueles que a gente fez o curso lá no início, era desse que tu estava falando aquela vez? A gente tem um portal. Portal, né? O portal.educação.rs.gov.br, onde a gente é um portal de conteúdos educacionais, pedagógicos, onde a gente está botando as trilhas. Agora ele vai passar por uma mudança estrutural, vai ficar muito mais bonito. Ali tem integrado o Moodle. Então, hoje a gente está fazendo, por exemplo, esses cursos do letramento digital, está fazendo pelo Classroom, obviamente, porque o objetivo também é ensinar, dar o letramento para o professor usar o Classroom para o seu aluno, né? Mas a Seduc tem há muitos anos, já vem trabalhando numa plataforma do Moodle, que você pode utilizar, todo mundo, onde tem os cursos. A gente colocou no nosso portal, a gente está montando trilhas de cursos autoinstrucionais, ficar sempre à disposição dos professores de diferentes temas. Agora tem, por exemplo, de gestão escolar, tem uma trilha de robótica, a gente está montando uma trilha de muitas ferramentas para ficar sempre à disposição. Seria um repositório de cursos da Seduc. E o conteúdo, a maior parte dele, ele é elaborado por professores, pelos NTS, a gente constrói o conteúdo e aí tem uma empresa que, às vezes, a gente contrata para formatar esses cursos e disponibilizar. Então, a gente quer ofertar sempre esses cursos, né? Bom, isso é uma coisa. Agora, e ali também a gente está colocando sites parceiros, tem o MacRed, a gente quer colocar todo tipo de informação educacional nesse espaço. Assim como a gente está fazendo com a Escola RS, que a gente está botando agora, a gente separou e está colocando as informações das aulas remotas, sabe? A Escola RS, vai botar do aplicativo na internet patrocinado, os tutoriais, tudo separadinho lá. Bom,
Mas a SEDUC também está fazendo parcerias e tudo mais para adquirir outras ferramentas, né? Uma biblioteca de livros, estão licitando para ficar à disposição, biblioteca virtual de livros. A Suziane já botou o endereço do portal ali. Eu coloquei. Mas ali já dentro... tem aquele árvore de livros, né? Hã? Árvore de livros, né? Sim. Naquele momento estava em experimental, né? Porque nesse momento de pandemia, teve uma série de empresas que ofereceram para os governos, estados, municípios, essas ferramentas de forma gratuita, por 90 dias, né? Então, até agora não teve custos, nada. Tudo que a gente está fazendo não teve nada de custos, né? Foi tudo... Mas a gente tem algumas que a gente quer deixar permanente, investir, né? Porque fique à disposição dos professores. Vai ter uma de matemática, então ela não é para substituir, já vai alertando. Seria uma ferramenta à disposição do professor, material complementar, né? Os alunos trabalhar com o aluno. Então, na área também... né, Como é que eles falam? É repositório digital, né? Isso, recursos educacionais. Para que ferramentas que possam assessorar esse trabalho do professor, complementar o trabalho do professor, porque não é sempre o professor está ali motivando, indicando qual é o exercício, dizendo, cobrando. É um apoio para o professor. Nunca nada vai substituir o professor que vai orientar, motivar. Assim como dentro do... E a gente quer colocar os acessos tudo por dentro do Classroom, para que não tenha custos, né, de internet patrocinada. Então, é um pacote que vem ali. Então a gente está estruturando isso, não é assim tão rápido, né? Porque essas empresas que estão sendo providenciadas, licitadas, com parceria, elas também... a gente tem todo o cuidado com os dados também, né? Isso é importante dizer. Que todo mundo... Isso é uma outra preocupação que tem, né, que é bom reforçar aí, né? Reforçar toda a política da LGPD, só para vocês entenderem assim, ó. O aluno está identificado dentro do Google pelo número de matrícula dele, só. E a data de nascimento que ele vai lá e se autentica. Os dados ficam só dentro da Proceres protegidos. Então, há uma VM que vem, valida ali e cria a conta, daí fica lá, do lado de lá do Google fica a conta, né, magdamota@educar, que me identifica do lado de cá, mas eles não pegam os nossos dados. E a gente está fazendo o mesmo com essas parcerias. Então, a gente está trabalhando para que qualquer outra situação, que ele se autentique pela conta do Google também. Então, também para proteger os dados dos servidores, dos professores, né, dos demais servidores, dos alunos, para atender, que nós somos obrigados, e é muito bem-vinda, a Lei Geral de Proteção dos Dados. A gente tem que tomar todos os cuidados possíveis. A Ana Butini pediu para lembrar aí, a gente já colocou um link dentro do Classroom, a gente criou uma sala lá dos terceiros anos só. Já viram dentro do Classroom, os alunos têm uma sala de terceiros anos. Resolve Sim, preparação no Enem vestibular. Se o aluno entrar naquela sala, vai ter o link da Resolve Sim, ele já vai se autenticar com a conta do Google dele e já vai ter acesso. Então, a empresa já teve que desenvolver uma página do Google ali, senão não tem negócio. Então, ele já entra lá e já se identifica, né? Tu não precisa se cadastrar, o aluno botar o CPF, botar os dados. Não, ele só se autentica de novo com o Google, já entra lá e tem acesso a uma série de vídeos, de videoaulas, de materiais para estudar para o Enem. Fala, Ulisses, faz muito o salário, Ulisses. Salário da página do café. Faz jus ao salário da página do café. Ulisses é o contratado. Não, Magda, eu sou muito bem pago pelo Sandro, tá? Vou te dizer, assim, eu tenho uma outra fonte de renda visual. Magda, deixa eu muito bem. Quer trabalhar de 15 em 15 dias agora, tu acha? Ele não pode receber a mesma coisa que eu e o Elton, né? Todo sábado. Eu sei onde tu mora, hein? Eu trabalho intelectualmente, eu te aguento no WhatsApp, né, rapaz? Pensa nisso. Fala. Não, Magda, uma pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte: esse aluno do terceiro ano, tá? Depois que ele se forma,
depois que ele termina o ensino médio, ele perde o @educar? Como é que fica isso? Ou se eu passo para outra escola, tipo assim, uma particular, por exemplo, eu perco o @educar, por exemplo? A gente está ainda tem muitas coisas para resolver ainda, mas provavelmente a gente vai suspender a conta dele, né? Porque a gente tem responsabilidade, mas vai ter um período, tem que ter um período para ele pegar seus dados e tal. A gente está pensando em algumas coisas. Não, é que me deu essa questão na pergunta agora que eu fiquei. Tá bom. A gente está trabalhando, veja bem, agora falando no Escola RS, só voltando um pouquinho, né? A gente está espelhando todas as turmas do Easy que tem no Escola RS no Classroom, né? Então, a gente está fazendo uma integração total ali com o Easy. Daí tem várias questõezinhas ainda para resolver que estão... Tem algumas turmas que... Alguns problemas que ainda acontecem, mas a gente vai ajustar tudo. Tem gente que está nervoso porque ainda não apareceu sua turma e tal. E às vezes acontecem coisas assim, ó, os mais clássicos, assim. O aluno, ele sai da turma, aí não enxerga mais a turma, óbvio, né? Aí perdi minha turma, o professor sai da turma, sumiu minha turma. Claro, ele saiu da sala de aula, ele não enxerga mais a turma dele. Claro. Então, às vezes, né? Então e daí a gente fica lá, isso aí é um trabalho que os NTS estão fazendo todos os dias. E tem também todo o apoio da empresa do letramento, né? Que está trabalhando, está ajudando, dando suporte. Que você Magda, sobre esse assunto aí do Easy, eu já tinha te perguntado, né, pelo WhatsApp até, mas é bom a gente reforçar aí ao vivo. Nós lá tem uma situação específica que é o caso do técnico, né? Nós temos a virada de semestre agora. Então, já foi solicitado as novas turmas, para a abertura de novas turmas, já foi homologado, né? E aí a gente está aguardando agora sair as turmas no Classroom. Até a gente teve uma reunião essa semana para ver como é que a gente ia fazer enquanto não tem as turmas. Quanto tempo tu acha que demora aí? Não sei se tu tem essa ideia para sair as novas turmas. Eu não vou conseguir estimar um tempo assim, né? Mas a gente está trabalhando, porque assim, a ideia é ser tudo... Já era para estar pronto a automatização do Easy com o Classroom, né? Para ser um API diário. Então, mudou no Easy, criou uma turma, já apareceu lá. Nesse momento, a gente ainda está trabalhando por carga, né? Então, o pessoal da Prosegs faz uma carga e joga lá no servidor, né? E daí cria as turmas, faz um instalamento, daí demora 3, 4 dias para fazer uma varredura no Easy, o que tem de novo no Easy, né? Que é aluno novo, professor novo, turma nova, blá, 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 quem está dentro da turma. Aí tu demora uns 3 dias para fazer isso. Daí quando tu joga lá pro Google, demora mais uns 2, 3 dias para processar aquilo, criar a turma. Então tem um delay aí de 1 semana, às vezes, né? Quando a gente fizer isso, tu botou lá no Easy num dia, é para de noite no outro dia tá lá. Porque vai automatizar isso. Isso é uma melhoria que a gente está trabalhando demais, né? O time da Proseg está trabalhando muito junto com a GetEdu, que é a empresa que nos atende, para construir e para deixar isso pronto. Porque ano que vem a gente não pretende, a gente pretende continuar com as salas todas organizadas. Então, quando mudar o ano, tem que fazer todo o instalamento de ano. E isso serve também agora para semestrais. Então, se a gente já tivesse passado por essa fase, quando cria no Easy a nova turma, é uma turma nova, não importa se é técnico. Toda vez que surgir uma turma nova no Easy, já tem que espelhá-la no Easy. Então, é isso que a gente está trabalhando nesses dias para fazer. Então, a gente espera que logo isso esteja pronto, mas sempre tem que ver lá no Easy. Se a turma já está toda certinha lá no Easy, se a gente, quando fizer ou a próxima carga, ou essa semana, a gente conseguir terminar o API, já vai rodar lá. Mas tudo depende de dar certo as coisas do trabalho. Então, sim, Magda, nesse momento agora, a gente não precisa fazer mais nada além de ter homologado as turmas. Ela tem que aguardar, não adianta. Não tem o que fazer. Tem que aguardar e esperar. Exatamente, homologado as turmas. Eu até dou uma dica, né? Eu não sei se... Vamos supor que... Se dá certo, né? Não sei se a minha dica vai dar certo, mas vamos supor que são os mesmos alunos que mudaram de semestre, sabe? Você pode continuar dentro daquela...
do PS1 dando atividade, porque aquela turma ainda está lá. É isso que eu pensei. Não, ali e tal, olha, isso aqui representa já o próximo semestre. Aí, Até o Edson, Magda, o Edson é o professor do técnico, aí eu dei essa sugestão para ele, da gente usar as mesmas, de segundo para o terceiro, por exemplo. Quando surgir a turma nova lá, agora pega a pastinha e joga lá dentro, vamos continuar aqui. O problema, Magda, é as turmas de primeiro semestre, que são dos alunos novos, né? Essa aí tem que aguardar. Essa tem que aguardar, né? Vai ter que aguardar. E a gente tá correndo quanto tempo para fazer isso, né? Quanto tempo? A Sara tem uma pergunta aqui. E quanto à união da sala dos anos iniciais do Class 1, tens alguma novidade? Olha, eu vou devolver a pergunta, né? A gente já era para ter feito, mas demorou demais, né? Demorou para a gente organizar, porque tu desfazer uma coisa que já estava pronta, sabe? Sim, tava tudo separadinho e tal. E agora eu devolvo a pergunta, vocês ainda querem que a gente faça? Porque agora os pais já estão... Tem alguns falando, agora não faço mais, já que demoraram, bem assim. Então eu pergunto para vocês, ainda é melhor agora trocar ou deixar assim até o final do ano e ano que vem a gente faça diferente? Então é uma dúvida que a gente já está tendo, porque agora a gente demorou para fazer. A decisão foi tomada e foi anunciada 1 mês atrás, só que a gente demorou para fazer, porque justamente nesse momento temos que escolher praticamente o que é mais urgente ali. E isso dá um trabalhão ainda, porque não está pronto, porque você tem que pensar, você tem que estruturalmente, dentro do Easy, tem que pegar todas as turmas, 6 turmas, a gente não ia destruir elas, né? A gente ia pegar 6 turmas e ia criar uma nova. Aí tem que ver todos os alunos dessas 6 e jogar lá dentro e jogar para o API, e jogar para o time. Ela te respondeu, hein, Magda? Sim, queremos facilitar muito o trabalho das professoras dos anos iniciais. Bom, queremos sim, né? Vamos ver, né? Vamos tentar. Ainda não aconteceu. Que dia que a gente vai fazer? Como é que a gente vai conseguir? Eu conversei com a Proceres, né? Porque eles que estão com essa demanda, tá passada para eles. Olha aqui, ó, ela está dizendo mais informação aqui, ó. No letramento digital orientaram a postar somente na sala de língua portuguesa. Fizemos isso, mas acho que não é a melhor opção. Não, é uma coisa que a gente discutiu nesse momento, para não atrapalhar. Não tem problema fazer só escolher uma, né? Como língua portuguesa, para o professor que tem os 6 componentes aqueles, né? Língua portuguesa, matemática, ciências, história, geografia, ensino religioso, ensino religioso. Porque o único professor, né, ele que dá, então se ele tiver... Claro. Eu não acho que é uma opção ruim, né? Ele escolhe uma turma e arquiva as outras e fala para os pais e para os alunos, ó, vai estar tudo aqui nessa. Divide por tópicos, né, Magda, lá dentro? Tópicos e tal, não é uma opção ruim, né? Foi uma dica que foi dada no letramento e eu acho que até a gente resolver isso, depois fica mais fácil pegar a pastinha e jogar na turma de que a gente iria dar o nome de componentes integrados. Magda, assim, ó, fora de série a tua live hoje, a tua participação aí, eu não tinha dúvida disso, né, porque eu sei do teu conhecimento aí nessa área tecnológica aí, e assim, foi muito legal mesmo, trouxe, né, ótimas informações aí, com certeza esclareceu muita coisa aí, muitas dúvidas, tu viu que tem bastante dúvidas mesmo, né, o pessoal Sim. Pergunta bastante aí. Foi bem esclarecedora a tua participação aí, e eu também queria te dar os parabéns pelo teu trabalho, né, Magda, porque assim, eu já entrevistei 2 pessoas, uma foi o Wagner, da robótica, que ele teve ali naquele nosso momento de tecnologias da educação, com o dos magos, e ele te elogiou e te agradeceu pelo apoio que tu deu para ele, pelo projeto dele da robótica, e a outra pessoa foi a Cristina Irber, que teve aqui nos Três Mosqueteiros. De Porto Alegre, que está lá fazendo... Te agradeceu o teu apoio também. Para atender as escolas, para colaborar com as escolas de Porto Alegre. Porto Alegre é a maior, né, coordenadoria. Né, então, a Cris, o Caio, o Paulo lá do NTE, então, assim, a Mil também tentando atender todo mundo, e é muita gente, muita escola, e eles são gigantes lá naquele trabalho.
Não, é bom a gente mostrar isso, né, Magda? Porque assim, que tem muita gente dentro da SEDUC trabalhando também, batalhando para que as coisas deem certo, para que as coisas funcionem. E tu, com certeza, é uma dessas pessoas, essas pessoas que comentaram a respeito da tua pessoa aí, nem sabiam que eu te conhecia. A Cristina Irber está nos acompanhando aí, ó. Ela deu aqui parabéns, ó. Nem sabiam que eu te conheci e falaram isso, então eu vi assim, não, realmente a Magda é uma pessoa que ajuda mesmo, que apoia e que acredita na educação, que faz tudo possível, né, para que as coisas funcionem, né? Eu queria agradecer mesmo a tua participação na live aí hoje, agradecer por ter aceitado o nosso convite, né? Todos nós lá estamos fazendo o possível, todo mundo acredita lá e faz o possível para acertar. Então, quero agradecer também toda a nossa equipe de TI lá, que não sou... A gente tem um excelente time lá, coordenado pelo Paulo, pela Vera, e os nossos meninos do suporte lá, que atendem todas as CREs, que fazem um esforço gigante também para dar conta do recado e tudo mais. A gurizada da Procergs, né? Os parceiros que a gente chama, que é a grande parceira Procergs lá, que nos atendem, tanto na área técnica, na área de infra, né? Nosso AN, o Nelson, e o time lá da Temis, que lidera o Easy lá, o Cássio, o Thales e muitos outros, né? O Guilherme. Agora até a Vietnam. Fui lá, eles me imitando, eu disse, meu Deus, onde é que a internet chega, né? Estavam eles fazendo aquela voz. Eles me imitavam lá. Eu não mereço isso. E só para complementar, ali na TI, tem uma grande parceira, que é a Mara, que está nos assistindo aí, que ela assim, ó, se dedica... Agora ela está focada na educação conectada, que as escolas têm que fazer adesão para contratar a internet. Então tem muitos projetos que a gente está tocando lá, e se não fosse a nossa equipe lá toda, não daria certo. Se não fosse todos os NTS que estão acompanhando aí também. Só agradecer a Magda pela disposição e pelos esclarecimentos. Valeu, Magda. Muito obrigado. Obrigado a vocês, né? Obrigado pela essa oportunidade aí, foi ótimo. E mais uma vez, então, obrigado a Magda, obrigado a Ulisses aí mais uma vez pela participação e até a próxima, né? Tá bem, Tchau, pessoal. tchau. Obrigadão. Tchau, tchau. Obrigado.